que traz o seu nome, Lucas, como o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, é exatamente a mesma observação que ele faz no capítulo de número 24 do Evangelho que traz o seu nome. Ele vai notificando e vai fazendo uma narrativa tão extraordinária no escopo da sua mensagem, que ele vai mostrando no bojo a preocupação de Jesus com a continuação da sua obra, com a continuação do seu legado, com a continuação daquilo que Jesus havia preparado estes homens para dar continuidade. Aliás, o que Lucas faz muito bem, porque antes disso, antes de mostrar a aparição, se você pegar todos os textos que ele escreve, você vai perceber que ele mostra desde o nascimento até o término do ministério de Jesus, que esse ministério que Jesus desenvolveu e que esse ministério que Jesus foi desenvolvendo ao longo do seu ministério, ele foi totalmente encharcado pelo Espírito Santo. O ministério de Jesus não fracassou em nenhum momento, não porque ele era Deus, porque ele era 100% homem e 100% Deus, mas como homem aqui na terra, Jesus dependia da ação e da unção do Espírito Santo para poder fazer a obra e realizar os projetos que Jesus havia para poder desenvolver. Aliás, se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ter a ideia e nós vamos chegar à conclusão que tanto de Gênesis até Apocalipse há uma presença maciça do Espírito de Deus trabalhando a obra aqui na terra para poder fazer o homem e impulsionar o homem para poder fazer a sua obra. Lucas, ele registra os primeiros passos do Evangelho, e é interessante que quando ele vai notificar e quando ele vai narrar os primeiros passos do Evangelho, ele vai mostrando que o Espírito Santo é o impulso, que o Espírito Santo é quem dá a autoridade e quem dá poder ao homem para poder realizar, e é sobre isso que eu vou caminhar aqui esta noite. Eu vou pregar esta noite sobre impactados para fazer missões até Jesus voltar, impactados para fazer missões até Jesus voltar. A missão da igreja é clara, ela é urgente. Jesus deixou claro que a missão da igreja tinha um propósito primário. Qual era o propósito primário da missão da igreja? Ser testemunha. Se você pegar Lucas 4:18, você vai ver que naquele dia tão extraordinário que Jesus entra lá em Nazaré, quando ele pega um livro para ler, ele deixa claro que o Espírito Santo seria a base para esta missão. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para, e aí ele começa a desenvolver tudo aquilo que o Espírito de Deus estava preparando ele para poder fazer. Então nós vamos caminhar neste tema, nós vamos caminhar no tema do impacto para fazer missões até Jesus voltar. Agora, começando aqui e entrando no tema, eu começo por aqui. Para que receber poder do Espírito? Para que ser cheio do Espírito? Primeiro, para enfrentar os desafios sem ter medo, enfrentar os obstáculos que surgir à nossa frente. Quando você pega o Evangelho por Lucas, no capítulo 24, aquele texto ali que Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo isso porque os discípulos estavam cerrados, estavam fechados dentro do templo, com medo dos judeus que estavam lá fora. A perseguição era grande, a perseguição era ferrenha. Então Jesus disse assim: vocês primeiro, antes de sair e enfrentar o que está lá fora, vocês precisam primeiro receber poder. E poder aqui é tão extraordinário porque a palavra poder vem da palavra
dinamos, e dinamos vem da palavra dinamite. É como se Deus dissesse assim: eu vou explodir uma dinamite aí, vocês vão ficar tão cheios, mas tão mergulhados no Espírito, que vocês vão sair lá fora e enfrentar os desafios que estão por vir, vencer o medo e a perseguição. Escute, irmãos, o que eu vou dizer aqui esta noite, e grava isso esta noite: o medo é um inibidor de potencial. Toda pessoa com medo, ela não consegue avançar. Toda pessoa com medo, ela não consegue enfrentar os desafios. Toda pessoa com medo não consegue passar pelos obstáculos. Olha só o que diz a Bíblia em Números, no capítulo de número 13 e o versículo de número 28. A Bíblia mostra que pessoas com medo não conseguem avançar os obstáculos e não conseguem vencer os desafios. Números capítulo 13, versículo 28, é aquela passagem que diz a Bíblia que Moisés mandou 40 homens para visitar a terra de Canaã, e eles foram. Quando chegaram em Canaã, Moisés não mandou eles para observar os obstáculos e as dificuldades da terra, mas eles foram, e quando chegaram lá, eles rodaram toda a terra durante 40 dias. Mas diz o texto que quando eles voltaram de lá, de visitar a cidade de Canaã, eles voltaram, e quando eles voltaram, vieram dando relatório para Moisés, e eles disseram: a terra é boa, a terra é espaçosa, a terra ela tem alimento, a terra é muito confortável. Mas de repente eles viraram o disco e começaram a contar a Moisés também os desafios da terra. A terra tem gigante, a terra é forte, é poderosa, engole os seus moradores. E eles voltaram então dando relatório, e deixaram com que o medo tomasse posse do seu coração. Em 1 Samuel, no capítulo 17 e no versículo de número 33, depois de o gigante enfrentar o povo de Israel durante 40 dias, a Bíblia diz que eles fugiam, eles corriam. Mas olha só, enquanto eles estão fugindo, enquanto eles olham para o adversário, olham para o gigante, e eles veem a sua força diminuindo, se apequenando, enquanto eles estão desse jeito, de repente aparece no fronte de batalha um homem que havia recebido a unção do Espírito, e é Davi. E quando Davi chega, ele diz para Saul assim: esse gigante está afrontando o exército do Deus vivo. Se não tem ninguém com coragem para enfrentar, eu vou nessa batalha, vou entrar na batalha e vou enfrentar esse gigante. Sabe por quê? Porque quem tem a unção do Espírito, nada pode pará-lo, não há obstáculo que pode pará-lo. Eu quero crer esta noite que nós vamos sair daqui poderosos, porque o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, e nós não vamos perder a batalha. Quem tem o Espírito de Deus, ele vai, ele não perde batalha. Olha só o que Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo de número 1 e no versículo 7. Paulo diz assim: Timóteo, nós não recebemos um espírito de medo, mas recebemos um espírito de poder, de amor e de moderação. Esta noite é noite de nós levantarmos como gigante e marcharmos para as batalhas, porque maior é o que está conosco do que os que estão lá fora. O Espírito de Deus que está sobre nós, um homem cheio do Espírito Santo, aonde ele chega, há coragem, aonde ele chega, ele vence os adversários, ele vence as dificuldades, ele vence todos os obstáculos que para a sua frente. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, não há lugar para o medo, irmãos, não há lugar para deixar que o medo tome o nosso coração. Eu creio numa geração impactada pelo Espírito. Eu creio que o Espírito de Deus está sendo derramado ao redor da terra. Eu sei que o Espírito de Deus vai levantar nessa geração uma igreja cheia de fogo, cheia de glória, para levantar e ir contra o
adversário. E se nós nos levantarmos cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza que será um impacto na nossa vida. Quando eu falo nisso, eu me lembro de muitas coisas, mas um detalhe que eu lembro muito, aleluia, é do pastor Jorge Linhares. Ele nos contou uma vez, eu estava ouvindo, e ele disse que tinha lá na igreja, aleluia, um homem que era cheio do Espírito Santo, e o pastor Jorge Linhares disse que um dia convidaram esse homem para poder fazer um trabalho lá numa casa de um irmão que estava quebrando tudo, que estava arrebentando tudo na casa, e eles chegaram a acorrentá-lo, amarraram a corrente, e quando esse irmão foi lá, foi convidado, e chegou lá, disse o pastor Jorge Linhares que esse irmão entrou, e ele disse para a família: pode abrir o cadeado, olha, ele é perigoso, ele quebra tudo, não pode abrir a porta e soltar o cadeado. Abrir a porta e soltar o homem da corrente, e disse que o homem levantou cheio de demônios, pegou ele pelo colarinho e levantou ele para cima. Quando levantou ele para cima, o menino gritou lá do lado de fora e disse assim: pastor, eu esqueci de falar para o senhor, o meu irmão é lutador de boxe, e ele já estava na mão do lutador de boxe, era só dar um soco que desmontava ele. Mas enquanto aquele homem armou a mão para dar um soco nele, veio o Espírito de Deus sobre a vida dele. Ele se sentiu gigante, olhou para aquele homenzarrão e disse: eu não consigo, mas o Deus que está em mim me faz conseguir. Em nome de Jesus, demônio, sai dele agora. E ele caiu como uma folha de papel no chão. Sabe o que é isso? É a glória, é o impacto, é a graça do Espírito caindo sobre a vida de quem está cheio. Oh, eu sei que se nós estivermos cheios, ou o diabo sai da frente, ou a gente vai por cima, porque não é nós, é o Espírito que está sobre a nossa vida. E eu quero que essa noite, que é uma glória de Deus caindo nesse lugar, nós vamos sair daqui diferentes essa noite. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para vencer o medo, para vencer os obstáculos. Em segundo lugar, para que ser cheio do Espírito Santo? Para transformar e mudar o ambiente. Oh, que coisa linda é olhar um homem cheio do Espírito Santo. Por onde ele passa, ele altera o ambiente. Por onde ele passa, histórias são mudadas. Por onde ele passa, a vida de pessoas vai mudando. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10 e o versículo 38, está escrito assim: e Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. Mas aonde Jesus passou, ele mudou a história. Aonde os apóstolos passou, cheio do Espírito Santo, ele mudou a história. Irmãos, crente cheio do Espírito Santo, aonde ele chega, se o ambiente é de morte, ele chega trazendo vida. Se o ambiente é de fraqueza, ele chega trazendo força. Se o ambiente é de tristeza, ele chega trazendo alegria. Aonde o crente cheio do Espírito chega, ele chega, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Por quê? Porque o Espírito passa com ele, o Espírito vai com ele, ele muda a história e ele muda o ambiente. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Eu poderia falar de muitas mudanças que aconteceram pelos homens que foram cheios do Espírito Santo, mas há uma tão notável, há uma tão extraordinária, que é o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Depois de receber a dinamite, depois de serem impactados pela glória do Senhor, diz a Bíblia que Pedro e João saem do Pentecoste, saem cheio do Espírito Santo, e quando eles sobem e chegam até o templo chamado Formoso,
Formosa. A Bíblia diz que ali é um paralítico que está ali já há alguns anos, e ele está mendigando naquele lugar, ele está esmolando naquele lugar, mas ele jamais pensou que exatamente naquele dia ele ia dar de frente com dois homens cheios do Espírito Santo, porque até então eles estavam dando de frente com gente que tinha dinheiro, com gente que tinha finança, com gente que tinha nome, com gente que tinha fama. Mas aquele dia vai dois homens, indoutos até, homens sem nenhuma cultura de escrita, homens indoutos, que se nós fôssemos usar o português hoje, nós diríamos homens burros, sem cultura nenhuma, mas eles vão subindo, eles não têm cultura, eles não têm dinheiro, eles não têm nome, eles não têm fama, mas eles têm o Espírito que acabou de cair no dia de Pentecoste. Então eles sobem, e quando eles sobem, eles dizem: ouro e prata nós não temos, mas o que temos te damos, recebemos agora no Pentecoste. Levanta e anda. E ele levanta, anda e muda a história. Por quê? Porque eles estavam cheios. Eu estou profetizando para esta geração: Deus vai levantar gente tão cheio, mas tão cheio, mas tão cheio, que aonde chegar vai impactar o lugar, a glória vai cair e ele vai sair diferente, porque é o Espírito de Deus que está sobre a vida daqueles que estão cheios. Ou eu estou crendo em mudança, ou eu estou crendo em transformação. Eu estou crendo que quem está recebendo o Espírito Santo e quem está cheio do Espírito Santo, onde passar a história vai mudar, onde passar o negócio vai mudar. Se é um vizinho doente, ele vai passar e o vizinho vai ser curado. Se é um vizinho sem esperança, ele vai passar e a esperança vai ficar lá. Se é gente que estão desanimada, sem esperança, vai passar crente lá, cheio do Espírito Santo. Ele vai passar e a história da pessoa vai mudar, porque vai ser cheio para mudar paradigma, para mudar a situação. Eu estou me lembrando aqui, enquanto eu prego, eu me lembro agora do pastor Josias Braga, um grande amigo que eu conheci na cidade de Franca. E essa vez que eu estava lá agora, eu estava até conversando com alguém e perguntando sobre ele. Está na cidade de Rio Preto. Josias contou pra gente que foi missionário na Nicarágua. Ele passou um tempo na cidade de Nicarágua e ele contou pra gente que chegou lá bem na época da ditadura, em que a ditadura estava dominando todo o país de Nicarágua. E ele chegou, foram começar uma igreja tão pequena num campo de futebol, e ali naquele campo de futebol começaram um trabalho. Josias disse que depois de uma semana que ele começou um trabalho ali, a criança da mulher que morava do lado da casa, a criança morreu, faleceu, e aquela mulher entendeu que aquela morte tinha sido provocada pela igreja que até então havia se erguido ali, porque eles eram espíritas. E diz Josias que aquela mulher ficou tão furiosa que ela chamou o irmão dela, que fazia parte do pelotão da polícia de Nicarágua, e o pelotão foi para lá, um pelotão de aproximadamente 6 homens com fuzis, com baioneta na ponta, e diz que entrou porta dentro da igreja. A mulher com a criança morta colocou no pé de um púlpito de madeira pequenininho e disse para Josias assim: se essa criança não viver de novo, a sua família vai morrer. E Josias, no pé do púlpito, aquela criança no joelho dele, ele começou a dizer: Deus, o Senhor nos trouxe para cá para quê? Não tinha tantos sepulcros no Brasil para a gente ser enterrado, mas o Senhor trouxe aqui para enterrar a gente aqui, a minha família. E Deus falou para ele: Josias, para de reclamar, pega a criança nos braços e sai porta fora da igreja. Josias pegou a criança, saiu porta fora para o campo de futebol, e ele disse para nós que o Espírito de Deus falou bem forte no coração dele: Josias, dá 7 voltas em volta do campo de futebol. E ele começou a rodar com a criança morta no braço, e deu primeira volta, segunda volta, terceira, e o pelotão atrás, aí ele na frente, a família atrás e o pelotão atrás, e ele deu 7 voltas, o pelotão também deu 7 voltas. Quando chegou na 7ª volta, o Espírito de Deus falou com ele: Josias, assopra sobre a criança, porque o Espírito está na minha mão e eu estou mandando nela agora. E Josias,
criança e disse: Espírito da vida, volta na criança agora. A criança deu um pulo no braço do Josias, começou a chorar e gritar: mamãe, mamãe, mamãe. Ele entregou a criança para a mãe. Quando ele entregou a criança para a mãe, ele com a família abraçado, ele disse que olhou para trás e estava todo o pelotão de joelhos dizendo: nós queremos Jesus, nós queremos Jesus, nós queremos Jesus. Eu estou inflamado esta noite, eu estou debaixo do impacto do Espírito para dizer a você: é noite de você sair daqui batendo de frente com o seu adversário e dizendo: vou mudar a história, vou mudar a vida. Receba esta noite o impacto de Deus, receba o toque do Espírito de Deus aqui esta noite para sair daqui dizendo: eu vou passar, e é onde eu passar, vidas vão mudar, vidas vão mudar para a glória. Deus está impactando a tua igreja para mudar a história. Eu estou dizendo isso sem medo de errar. É uma geração que está apagada, é uma geração que está fria. Eu passei agora 2 finais de semana em São Paulo. Disse até para o pastor Rio que eu nunca vi um lugar que está tão inflamado pela glória de Deus como a cidade de São Paulo. E eu fiquei impactado com o que está acontecendo lá. Eu creio sem sombra de dúvida que é tempo da igreja inflamar, é tempo da igreja receber uma porção dobrada do Espírito de Deus para sair e mudar a história da cidade, e mudar a história da nação, e mudar a história dos vizinhos, e mudar a história da civilização. Eu creio que Satanás não vai fazer festa aonde tem crente cheio do Espírito Santo. O diabo não vai fazer festa. A vitória vai ser da igreja, a vitória é nossa aqui esta noite. Satanás, a vitória é da igreja, porque a igreja vai receber a unção e a graça do Senhor para poder impactar e fazer missões. É tão extraordinário, aleluia. Nós pensamos desse ponto de vista, o que Jesus estava querendo dizer é: sem o Espírito Santo não pode ser feito nada. Se Jesus não tivesse pisado no freio daqueles discípulos, a evangelização do mundo teria sido um fracasso. Mas Jesus pisou no freio, falou: ainda não, vazio não tem como fazer nada, vazio só serve para bater, fazer barulho igual lata oca. Não, primeiro receba o impacto do Espírito, primeiro seja cheio do Espírito, primeiro seja cheio, porque quando você sair daqui cheio, não vai ter espaço para nada. Irmãos, quando eu falo nisso eu me alegro. Eu lembro lá de Belo Horizonte, muitas vezes eu estava em Belo Horizonte esperando o ônibus. Quantas vezes o ônibus vinha cheio, lotado. Quantas vezes eu indo para a Betânia, para a casa da minha avó, eu dava sinal para o ônibus parar e o motorista olhava e dizia assim: não dá, não tem como ir embora. O motorista só fazia para mim assim, ó, no vidro assim, ó: tá cheio, não tem como, não dá para parar. Daqui a pouquinho lá vem outro ônibus. Eu dizia: esse agora vai dar. E quando o ônibus vinha, estava socado até a tampa, gente na frente, gente no meio, gente lá atrás. E eu falava para o motorista: para mim, tem que ir embora. Ele dizia: não dá, tá cheio. Aí eu fiquei lembrando, quando cheguei em casa, eu fiquei lembrando que é exatamente assim. O crente, depois da unção do Espírito, depois que ele recebe o impacto do Espírito, quando ele sai da porta, ele chega na esquina, o diabo para e diz: para, deixa eu entrar. E fala: Satanás, aqui não dá, tô cheio, o crente está cheio, tô cheio até a tampa, Satanás, sai, Satanás, porque eu tô cheio. Terceiro lugar, para que receber o impacto do Espírito? E eu coloquei em terceiro lugar, para entender que não basta ter habilidade e nem preparo, é preciso depender. Não basta ter habilidade e preparo, é preciso depender. Se não depender, não tem. Se não depender,
não vai. Se não depender, não tem como ir. Nós precisamos entender que nós somos gente do mundo dos relativos, compartilhando com o mundo do divino, mas nós dependemos do mundo do divino para fazer a diferença no mundo dos relativos. Não adianta a gente se preparar, não adianta a gente se formar, não adianta a gente carregar anel, não adianta a gente carregar conhecimento. Nós estávamos numa dessa semana que nós estávamos estudando os evangelhos ali no Isbel. O Adriano Neto, que é o nosso professor, ele chamou e disse: gente, guardem isso. Todo o preparo que vocês tiver teológico aqui no Isbel, tudo que vocês pegar de conhecimento, é nada sem a unção do Espírito. É nada se o Espírito Santo não impulsionar vocês. Aleluia. E eu saí pensando nisso, porque a gente, quando vai se formando, a gente se enche da gente, e a gente diz assim: é fácil, é só chegar, dar uma rodopiada, a gente falar bem, fazer uma manipulação e acabou. Errado. Muito pelo contrário. Quem rodopia, às vezes faz manipulação, pode ter certeza que é só isso que consegue fazer. Agora quem está cheio do Espírito, não. Quem está cheio do Espírito, quanto mais cheio, mais ele diz: eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo revela para a gente que a gente sem ele não é nada. Aleluia. A gente sem ele não tem nada. Se não for o Espírito de Deus, irmãos, a igreja é raquítica, é fraca e não avança coisa nenhuma. Mas quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela é a diferença. Eu estava conversando com um amigo esses dias na casa dele, e ele tem um filho que é pastor, saiu da Assembleia de Deus e foi para uma outra igreja aí, que eu não vou falar o nome dela, por ética, e o camarada está lá. E ele disse para mim que é um demoniado, uma criança totalmente encharcada de demônios. A criança ficou possessa no meio da igreja, e veio um, não conseguiu, foi chamar o outro, veio outro, não conseguiu, foi chamar o outro, veio outro, não conseguiu, foi chamar. Isso foi ficando envergonhado. Falou: o que a gente vai fazer? Leva para a salinha. Levaram a criança para a salinha, e lá na salinha ficaria: agora, o que a gente vai fazer? Vamos ficar com ela aqui para ver se isso sai. E o diabo ficou ali fazendo a festa. Uma igreja sem unção, sem poder. Porque se a igreja tem unção e tem poder, aonde ela chega, o diabo, ó, aleluia, sai. Lembra de Jesus quando chegou em Gadara? Eu gosto de Jesus, ele é o protótipo. Quando Jesus chegou em Gadara, os demônios tentaram afogar ele no meio do caminho, mandaram um vento, uma tempestade, e os demônios falaram: vamos levantar o vento, vamos levantar a tempestade, afoga ele no meio do caminho, porque se ele pisar aqui, a gente pode desarmar o circo, e ó, aleluia, afoga no meio do caminho. Aí Satanás levantou um temporal, levantou um vento e foi tentar afogar Jesus no meio do caminho, mas o que ele não sabia é que Jesus é dono. Aleluia! Ele manda! Amém. Quando o vento levantou, Jesus, vento, chega! Diz a Bíblia que na mesma hora o vento e a água parou, e os discípulos olharam e falaram: meu Deus, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Aleluia! Jesus continuou a viagem, pisou em terra. Quando pisou em terra, aos demônios: que temos nós contigo, Jesus Nazaré? Uma outra tradução diz: por que vieste nos atormentar? Aí antes que Jesus desse a palavra, ele falou assim: manda a gente para os porcos. Porque se Jesus fala para os porcos, não, vai para as profundezas do inferno, eles teriam ido para lá. Mas Jesus falou: vai para o porco, porque depois, se tiver outro conflito, toda vez que tiver conflito entre eu e vocês, a vitória sempre será minha. Segurança, a vitória sempre será minha. Por quê? Porque o crente que está cheio do Espírito Santo, quem tem a certeza de que o Espírito está nele e que ele depende do Espírito, está tranquilo. O diabo parou na frente, ele diz: ó, vai saindo, porque eu estou chegando, e eu estou chegando com gente maior do que você. Aleluia! Então, em terceiro lugar, receber o Espírito para entender que não adianta ter preparo, não adianta ter habilidade,
É preciso depender de Deus. E dependência de Deus é um fator extraordinário. Quando eu penso em dependência de Deus, eu me lembro de Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7 é fantástico o texto. Por que o texto é fantástico? Porque é uma batalha. E na batalha é Gideão que está indo para a batalha. Eu gosto desse texto, porque quando Gideão está indo para a batalha, a Bíblia diz que ele acampa num lugar chamado Vale do Arode. E esse Vale do Arode ali no hebraico é lugar daquele que depende. Quando Gideão para, ele está dizendo para Deus assim: eu só vou se o Senhor for. Aleluia. Eu só venço se o Senhor vencer para mim. Eu só chego se o Senhor chegar primeiro. Eu só conquisto se o Senhor fizer com que a conquista chegue. Aí quando ele fala isso no Vale de Arode, Deus fala: então vamos ver se você depende mesmo. Como é que a gente vai para a batalha? Com pote. E o que mais? Tocha. Com fogo dentro. Eles pensaram que ia com espada. Deus falou: não, aqui não. Quem depende vai do jeito que eu escolho. Aliás, Deus sempre muda. Eu acho fascinante isso, que Deus sempre muda o acampamento. Em 2 Crônicas, eu vou voltar no Juízes 7. Em 2 Crônicas, o Josafá, quando vai para a batalha, ele já arruma o acampamento. Parece que eu vejo ele chegando e falando para os homens da espada: vão vocês na frente, que vocês estão armados. Quem aparecer, mata tudo. Aí os músicos vão no meio e os cantores estão desarmados, vai lá atrás. É a ordem que ele faz. Aí Deus olha de cima para baixo e diz: está tudo errado. Josafá, vamos mudar esse negócio aí, do meu jeito tem que ser mudado. Como é que nós vamos fazer? Pega os que estão armados e joga lá para trás, porque eu não preciso de arma. Aleluia. O que eu vou fazer com uma arma aqui na frente? Para depois vocês vencerem a batalha e falar que vocês venceram porque é bom? Glória a Deus. Deus falou: joga os armados para trás. E os músicos no meio? E os cantores? Bota lá na frente. Aleluia. Por quê? Porque eu não preciso de arma, eu só preciso de quem adora. Adora no céu. Adora aqui na terra, eu realizo. Não é nós, irmão. Não é você, não sou eu. É o Espírito de Deus na sua vida. Se você está de pé, é por causa que é o Espírito de Deus que está no Aleluia. É o Espírito de Deus que faz tudo. Aí Deus muda o acampamento. Aí, voltando para Juízes, aí eles vão. Quando Deus fala assim: leva pote e tocha, eu penso que eles pensaram assim: Deus vai jogar a gente numa fria aí, ó. Com pote, o que a gente vai fazer? Pote e tocha, isso aí não vai adiantar nada. Aí quando chega na batalha, olha o que Deus faz. Deus é fascinante. Deus fala assim: e agora? Vocês não vão tacar pote em ninguém. O que a gente vai fazer? Quebra isso aí. Eu quero que vocês quebrem isso aí. Mas alguém talvez pensasse assim: puxa, a gente vai dar potada para tudo quanto é lado. Eu: não. Vocês não vão fazer nada. Só vão quebrar. E fica olhando o pote quebrar. Quando eles quebram o pote, parece que eu vejo Deus falando assim: aí ó, vocês é esse pote aí, ó. É nada. Barro, pó. É isso aí que vocês é, ó. Mas o inimigo não corre pelos potes que quebrou. O inimigo corre pelo fogo que está aceso na tocha. Aí quando o pote quebra, aí Deus fala: o pote é vocês. Agora, o que faz o inimigo correr é a tocha, é o fogo que eu boto dentro do pote. Aleluia. E a hora que o pote chegar, é o fogo que vai fazer a diferença. Deus, Então que a glória do Espírito caia sobre nós, acenda uma chama, e a gente sai daqui dizendo: eu estou cheio de fogo, eu estou cheio da glória, eu estou cheio da unção, e aonde eu passar, o milagre vai acontecer, porque é o fogo de Deus que está dentro de mim, e eu dependo dessa tocha, eu dependo desse fogo, e esse fogo é força, é conforto, consolo em tribulação e adversidade. Deus sempre vai usar, seja ruim a pessoa, seja despreparado, seja desqualificado, seja sem condições, seja sem uma boa oratória, Deus está pegando gente, está levantando gente, dando unção, dando poder, dando autoridade, gente que não fala direito, gente que não sabe ler, gente que é analfabeto. Deus está pegando, enchendo do Espírito e dizendo: vai para a batalha e realiza a obra, porque você tem preparo para isso. É lindo demais pensar desse ponto de vista, meus irmãos, que este poder do Espírito, ele
vem para nos fazer estarmos dependentes de Deus. Eu creio que Deus está levantando uma geração totalmente dependente, uma geração que depende em todos os aspectos, porque se a gente não depender de Deus, a gente vai fracassar na missão. Eu tenho certeza que há uma igreja aí, irmãos, que está sendo levantada para impactar e para fazer, aleluia, a glória se manifesta no meio da igreja. E por último, em quarto lugar, recebeu o impacto para quê? Para não desistir no meio do caminho. Para não desistir no meio do caminho. Eu estou crendo, sem sombra de dúvida, que nós estamos avançando para um tempo final. Mas tem muita gente se entregando no meio do caminho. Tem muita gente desistindo no meio do caminho. Irmãos, muitas vezes a gente acha que não, mas a gente vê pessoas se entregando no meio do caminho porque enfrentaram um pequeno obstáculo, porque enfrentaram uma rejeição. Eu estava num final de semana desse, lá em Londrina, me deram a oportunidade, Deus trouxe uma mensagem no meu coração e eu fui pregar sobre H. E como eu estou fazendo psicanálise, eu fui pregar H na ótica da psicanálise. E Deus colocou no meu coração a fragilidade que aquela mulher carregava quando Abraão mandou ela embora. Ela vinha cheia de problemas. Ela desenvolveu uma série de problemas mentais, rejeição e uma série de outras coisas. Ela vinha trazendo traumas de que não funcionou, de que não deu certo. Mas Deus já havia dito para ela, quando encontrou com ela primeiro, lá quando ela descia, antes dela voltar para Sara e para Abraão, ela encontra, não no caminho de Berseba, mas quando ela vai descendo para o deserto, voltando para o Egito, ela vinha fugindo de Sara, o anjo encontrou ela e falou: volta, você está grávida, e o que está sendo gerado é um menino. E aquele anjo ali é Deus, porque ele fala assim: o que está sendo gerado é um menino. Nem ultrassom fez, não tinha ultrassom na época, mas ele diria: ó, o que está sendo gerado em você é um menino, então volta para trás, porque eu vou ser com o menino. Quando ela veio despedida por Abraão, ela não era para ter se entregado tão fácil, porque ela sabia da promessa, mas ela se entregou, abriu mão da guarda. É claro que os traumas que ela trazia eram traumas inquietantes no coração, algo que fragilizava a alma dela, mas ela tinha que vencer, lutar contra isso. Para quê? Para não desistir no meio do caminho, porque a ideia do adversário é exatamente que a gente desistisse no meio do caminho, que a gente se entregue no meio do caminho. Por exemplo, um exemplo clássico que eu gosto é Davi. Davi foi rejeitado 5 vezes. 5. Foi rejeitado pelo pai, foi rejeitado por Samuel. Deus precisou de entrar dentro da casa e falar: Samuel, não olha para a aparência, porque ele já tinha olhado. Samuel já tinha olhado e falado: isso aí não vai servir diante dos grandão que havia passado. Então ele foi rejeitado por Jessé, por Samuel, por Eliabe, por Saul e pelo gigante. 5 vezes. Mas todavia, ele seguiu firme. Eu fui rejeitado, mas aqui na terra, porque a palavra final vem de lá. Aleluia! Quem manda é lá em cima, lá. Eu estou chamado por ele. Porque quando Deus falou para Samuel: vai para Belém, para ungir um, Deus não mandou Samuel escolher. Deus falou para Samuel: você só vai ungir, porque a escolha eu já fiz, já está escolhido. Aleluia. Aí ele é rejeitado, mas ele não abre mão no caminho. 5 vezes. Como a gente desiste fácil, desiste diante de problema, desiste diante das tempestades, desiste diante dos gigantes que aparecem à nossa frente. Mas a gente precisa entender que a unção de Deus que nós recebemos não é para se entregar, não é para desistir. Muito pelo contrário, ela tem um propósito muito bem definido. Qual é? Dar você resistência. Resistência para seguir avante. Porque a gente sabe que os desafios
que nós. A missão é maior do que nós. Os problemas é maior do que nós. Eu até vou dizer para vocês essa noite que Satanás é maior do que eu e você. Mas a unção do Espírito que está sobre nós é maior do que qualquer poder das trevas. E nos faz avançar e passar por cima. Quando a gente está diante dessa unção e recebemos ela, a gente não se entrega fácil. A gente não deixa ser abatido pelos problemas que aparecem. A gente tem aí, irmãos, tantos textos para falar de gente que não desistiu. Um protótipo extraordinário que eu gosto é o apóstolo Paulo também. Paulo também, ele tem uma lista de tantas coisas que aconteceu no seu ministério. E quando ele escreve a 2 de Coríntios capítulo 11, ele dá detalhadamente o que aconteceu com ele. Passou perigos demais, perigo entre os salteadores, perigo na ilha de Malta. E ele vai falando, perigo entre os falsos irmãos. Os caras quiseram degolar a cabeça dele antes do tempo, queriam matar ele antes do tempo. Ele passou perigo de tudo quanto é jeito, o apóstolo Paulo. Em Derbe e Listra, ele foi apedrejado e jogado como morto, fora da cidade. Mas olha só o que ele faz. Se fosse eu, pegava a Bíblia e colocava debaixo do braço. Quer saber do Evangelho? Mais nunca. Apanhar pelo Evangelho? Eu não. Mas olha só o que ele faz. Ele limpa a pisadura, limpa o sangue. E diz o texto, ele entra para dentro da cidade e vai continuar pregando o Evangelho. Por quê? É porque ele era bom? Porque tinha habilidade? Porque tinha uma boa oratória? Não! É porque ele estava cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito diz, vai na frente, porque eu vou passar e não vou parar, não vou entregar. Nós temos tanto exemplo. Nós temos o exemplo da igreja que foi fortalecida com sangue. A gente lê a história da igreja, e aí a gente passa pelo Coliseu. Isso fascina a gente. Ver a quantidade de gente que foram mortos por leões, gente que foram arrebentados, despedaçados. Nós pegamos a história dos apóstolos e a gente vê que cada um morreu de um jeito. Pega a história de outros profetas, a gente vê de gente que foi morto, mas enfrentou. Aí quando você pega a galeria dos heróis da fé, é fascinante, porque ali vem falando um monte de coisa, que pela fé, e essa fé aí eu classifico como a unção de Deus, também na vida dos heróis da fé. Eles dizem que apagaram fogo, eles enfrentaram a espada, eles botaram os inimigos para correr, e vão falando ali, e falam uma série de coisas ali, que a gente olha e fala, meu Deus, somente uma pessoa cheia de Deus é capaz de enfrentar qualquer coisa e não parar na metade do caminho. Muita gente parando na metade do caminho. Olha aí, Paulo enfrentou prisões, flagelações, naufrágios, perseguições, feras, tantas coisas, foi apedrejado. E aí a gente, como eu disse aqui no 2º livro de Coríntios, ele vai cantando tudo isso. Mas sabe o que é bom? Que Paulo fala sobre isso, e se a gente ficasse só com esse livro aí, a gente ia ficar desesperado. Mas aonde? O que aconteceu? Ele enfrentou tudo isso, mas aonde foi o fim disso? Aí o fim disso está lá no livro de Timóteo, quando ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, e agora eu guardei. Aleluia! O que me aguarda agora é a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia. Que Paulo está dizendo, eu enfrentei tudo, passei por tudo, e não abri mão do meu chamado, porque o meu chamado não veio de homem, é a vocação que Deus deu, foi Deus que deu. Aleluia! Então nós precisamos ter isso em mente, que nós recebemos o impacto do Espírito, para poder manter a nossa chamada diante de Deus. Que você seja cheio nesse congresso, para fazer missões, até que Jesus volte. Amém. Vamos estar de pé. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia.